Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria dando seguimento ao módulo 3 do curso Português para Concursos, né? Você está vendo aí, pessoal, o título da aula, Sintaxe de Regência. Nós trabalhamos aí nas aulas anteriores a sintaxe de concordância, você lembra bem, né? Tratamos aí da concordância verbal, da concordância nominal, de alguns casos específicos, especiais, enfim. Fizemos um estudo bem completo da sintaxe de concordância. A sintaxe de regência, primeiramente, precisamos definir o que é regência, né? O aluno precisa entender o conceito, porque entendendo o conceito, ele poupa certos esforços aí que vão ser necessários, tá? Basicamente, uma definição aqui mais sintética, né? Regência é a relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Ou seja, é um conceito de certa forma simples, pessoal. O pessoal pode comentar assim, professor, mas é muito decoreba. Olha, nem tudo aí é decoreba não, né? Obviamente, algumas regências são especiais, mas outras, você não precisa decorar. Se eu te perguntar, por exemplo, qual é a regência do verbo necessitar, o que você vai falar para mim, Professor, o que eu falo para o senhor? Necessitar, né? Vamos conversar com esse verbo. Quem necessita, necessita de algo, necessita de alguém. Perfeito? Então, como é que eu posso descrever a regência desse verbo necessitar? Ok? É um verbo que vai solicitar da gente um complemento, né? Um objeto indireto. E esse objeto indireto ele precisa ser introduzido pela preposição de. É essa a regência, né, do verbo necessitar. Ok? Perfeito? Então, moçada, basicamente é uma conversa que você tem que estabelecer com a forma verbal ou com a forma nominal. Tudo que se aplica ao verbo também se aplica ao nome. Nós vimos que tanto o verbo ele transita como o nome também transita, né? Nós estudamos da sintaxe, né, a concordância, né? Enfim, e estudamos também as funções sintáticas, né? E nas funções sintáticas o verbo exigia complemento, o objeto indireto ou o objeto direto, né? E o nome também podia solicitar de você um complemento, o complemento nominal. Então, é essa relação de subordinação que eu tenho que estabelecer. Tudo bem? Que eu tenho que realmente ter em mente. Tá joia? Como é que a gente estuda esse assunto, pessoal? Eu costumo estudar esse assunto focando principalmente naqueles conflitos que existem com a linguagem coloquial. Eu me pauto muito por isso, né? Porque o concurso, aquilo que eu falo para os meus alunos, né? A banca, quando ela vê um calo, né, quando ela visualiza um calo, ela vai lá e pisa. Ela vai lá e pisa. O que significa isso, né? Você costuma, né, na linguagem, você não, nós, né? Nós costumamos usar uma determinada regência no dia a dia. E a gente vai conferir na norma culta e há uma divergência. A gente precisa estar a par disso, né? A gente precisa realmente fazer esse tipo de correção. Então, a primeira que eu cito aqui é a regência dos verbos aqui que indicam o movimento, verbo chegar e verbo ir. Como é que você fala no dia a dia? Como é que você fala no dia a dia? Você fala assim, eu fui na festa, né? Eu fui no curso, ok? Eu cheguei na escola. É assim que você fala, né, no dia a dia? É assim que, inclusive, eu falo, né? Ok? O que nós utilizamos no dia a dia? Nós utilizamos a regência, né, da preposição em. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é um registro informal, ok, da língua, né? Informal. A gente tem que estar preocupado com a linguagem formal, não é isso? Então, o que acontece? Esses dois verbos, eles normalmente vão vir acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar. E aí o que acontece, pessoal? As preposições utilizadas, atenção, para indicar destino ou direção, são as preposições a e a preposição para. Muito importante isso aqui, tá? As preposições que você vai utilizar aqui são as preposições a ou para, tá certo? Então, fui ao teatro e não fui no teatro, né? Como a gente fala no dia a dia. Ricardo foi para a Espanha. Ok? Não, Ricardo foi na Espanha, né? Como às vezes a gente costuma falar no dia a dia, né? A gente precisa estar muito atento a isso. Preposição aqui, preposição a, ou então a preposição para, né? Poderia também falar o seguinte, né? Ricardo, né? Foi à Espanha, né?
apoiar a Espanha com acento grave aqui. Na próxima aula que nós vamos falar de crase, né? Isso vai ficar claro, tá? Porque esse A tem crase, né? Mas aqui eu já te adianto, ó. Espanha é o nome de lugar que solicita de você artigo, né? Então vai haver aqui uma necessidade de se empregar a crase, tudo bem? Então, ó, primeira correção que a gente tem que fazer aí com respeito ao dia a dia, né? Óbvio, no dia a dia você vai mudar o seu jeito de falar, né? Mas quando você for para a linguagem culta, quando você for empregar a linguagem formal, pessoal, aí de fato, né? De fato você precisa, né, tá atento aí a esses requisitos, tá? Então o verbo chegar e o verbo ir, eles vão solicitar ou a preposição a ou a preposição para indicar destino, né? Ó, uma observação importante: ir para algum lugar enfatiza a direção à partida, né? E a algum lugar, né, sugere também essa questão do destino. Agora, o que é importante, né? A preposição em, você até pode usar a preposição em, tá? Mas para indicação de quê? Para indicação de tempo ou meio, ou seja, o tipo de preposição que você vai usar vai alterar a ideia, né? Então, cheguei a Roma em outubro. Perceba aqui, né, as duas preposições, ó. A preposição a introduzindo o quê? Introduzindo aqui o destino, né? Ok? E a preposição em, ó, introduzindo o quê? Introduzindo, né, tempo, né? Então, eu destaco aqui, ó, em outubro. Em outubro é o quê? É um adjunto, né? Adverbial, ok? De tempo, né? Destaque isso aí. Um adjunto adverbial de tempo em outubro. Então perceba, moçada, essa é a diferença, né? Ó, chegamos no trem das 10. Ó. No trem das 10, né? É o que? É o adjunto adverbial de meio. Tá certo? Chegamos no trem das 10 a algum lugar. Eu poderia complementar aí o destino, né, com a preposição a. Tudo bem? Então, fique atento aí, ó. Não é que eu não posso usar a preposição em. É que quando eu vou usar a preposição em, a ideia vai mudar. Passa a ser uma ideia de meio, ou então de tempo, né? Eu preciso avaliar aqui na minha frase. Tudo bem? Então, primeira regência é importante, que o aluno deve estar a par, né? Provas de concurso gostam de explorar ela, ok? Gostam bastante de explorar essa regência. É a regência dos verbos chegar e dos verbos, né, que indicam o movimento. Aí eu destaco os verbos chegar e ir, né? Ok? Ó, consistir, pessoal. Regência importante essa do verbo consistir, tá? Umas regências aí, né, realmente especiais, né? Do verbo consistir, ó. Ele tem um complemento, o verbo consistir, introduzido pela preposição em. A modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos, ok? Consiste em direitos iguais para todos. Aqui eu abro um parêntese, ok? Eu abro um parêntese, né? Crio aqui uma observação, ó, importante essa observação. A gente fala do verbo consistir e a gente meio que faz aí no dia a dia, ok? O uso aí do verbo implicar, né? Parecido aí, associado com o verbo consistir, né? Consistir de resultar, né? Implicar também, né? De resultar, tá certo? De gerar, tudo bem? O verbo implicar, pessoal, detalhe aqui importante, ó. Detalhe aqui importante, isso aí vai se chocar talvez com o uso tradicional que você faça, né? O verbo implicar, ele é transitivo direto. Ele é transitivo direto. Então, perceba aqui, ó. A modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos, né? Se eu for substituir pelo verbo implicar, ó, a modernidade verdadeira implica, ok? Implica direitos iguais para todos. Implicar é um verbo transitivo, atenção, transitivo direto, pessoal. Transitivo direto, tá? Ele não é regido de preposição. Então, como é que o pessoal utiliza no dia a dia, né? O pessoal utiliza no dia a dia o verbo implicar, né, regido pela preposição em. Ok? Né? Regido pela preposição em. É o que você costuma ver muitas vezes, vai, em redações, né? A modernidade implica em direitos iguais. Né? Implicar, no sentido de resultar, no sentido de consistir, é um verbo transitivo direto, tá? Anote essa observação, que ela é muito exigida aí nas provas de concurso. O implicar também pode ser um verbo transitivo indireto, mas ele vai mudar o sentido, né? É implicar no sentido de antipatizar. Então, alguém implicou comigo, né? Alguém implicou comigo, ou seja, alguém antipatizou comigo. Tudo bem? Então, ó, moçada, vamos lá. Verbo implicar e verbo consistir, né? São sinônimos, só que o verbo consistir ele vai pedir de você a preposição em
E o verbo implicar, ele vai aí requerer de você, né, um objeto direto, né, na verdade, um objeto direto. Olha aqui outro ponto também, outra regência também que vai confundir a gente muito, ó. Do verbo obedecer e do verbo desobedecer. Como é que a gente fala no dia a dia? Ó, obedeço meu pai, eu obedeço minha mãe, moçada. Obedecer e desobedecer, ok, são verbos transitivos indiretos. São transitivos indiretos. Eles vão pedir preposição. E que preposição é essa? A preposição a. Tome muito cuidado com isso, viu? Ó, devemos obedecer aos nossos princípios e ideais. Então, como é que a gente fala no dia a dia? Devemos obedecer os nossos princípios e ideais, né? A gente meio que engole, né? Esquece essa preposiçãozinha a. Ó, eles desobedeceram às leis de trânsito. Esse as aqui, ó, tem que ter crase. Por que ele tem que ter o acento indicador de crase? Ó? Porque, veja, eu tenho um encontro da preposição a, ok, pedida pelo verbo desobedecer, com o artigo as, pedido aqui pelo substantivo leis, né? Ou seja, esse a mais as resulta nesse as com acento grave. Cuidado com isso aí, viu, pessoal? Cuidado com isso aí mesmo, tá bom? Na sequência, né? Verbo pedir. Alguns verbos, ó, são transitivos diretos e indiretos. O que significa isso? Eles vão pedir dois tipos de complemento. É o caso aqui do verbo pedir. Tá certo? E segue aqui o padrão do verbo pedir. Você pode até, né, pôr aqui no mesmo grupo, né? O verbo perdoar, ok? O verbo perdoar e o verbo pagar. Vou citar esses verbos aí, mas a gente já põe aqui no mesmo grupo, né? Ó, esses verbos, né, vamos pôr assim, ó, eles pedem um objeto direto, e esse objeto direto é de coisa. Geralmente, né, na forma aí de uma oração subordinada substantiva, né? Pode ser isso também, né, no caso do verbo pedir. Né, e eles pedem um objeto indireto de pessoa. Então, muito interessante isso aqui. Ó. O objeto direto é a coisa, o objeto indireto é a pessoa. Por que isso é importante? Ó? Porque na hora de substituir por pronomes oblíquos, né? Isso faz toda a diferença. Ó. Pedir-lhe favores, né? Pedir-lhe favores. Por que eu tenho que usar o lhe aqui obrigatoriamente? Ó? Porque olha só, eu peço algo, favores no caso, a alguém, né? Então o lhe aqui, ó, ele representa o objeto indireto que é pessoa, né? Ó, pedir-lhe que mantivesse em silêncio. O lhe representa aqui o objeto indireto, né? Pedir o quê? Pedir algo. Você tem aqui essa oração substantiva, né? Introduzida aí pela conjunção integrante que, não é isso? E você tem aí o lhe representando o objeto indireto de pessoa. Perfeito? Maravilha. Mais uma regência, né? Acredito eu que uma das regências que mais destoam, né, do uso coloquial seja essa, a do verbo preferir. Aqui um exemplo clássico, né? Um exemplo clássico de como a regência normativa ela pode se diferenciar, né, da regência que a gente utiliza no dia a dia, né, da regência informal. Então, moçada, ó, na língua culta, okay, no uso culto da linguagem, esse verbo ele vai apresentar um objeto indireto introduzido pela preposição a. Rapaz, como é que a gente faz no dia a dia? Ó? A gente faz no dia a dia assim, ó. Prefiro, né, prefiro mais você, né? Ok? Prefiro mais você do que ele. É assim que a gente fala no dia a dia, né? Ó, aqui nós temos dois problemas. Ó. Nós temos dois problemas. Primeiro, ó, preferir mais. Preferir mais é uma redundância. É o que nós chamamos de pleonasmo. Não tem preferir menos, né? Tem preferir, né? Preferir já está embutido aí dentro do preferir, né? A ideia do mais, né? Do gostar mais. Tá certo? Outro problema, ó, prefiro você do que ele. Não é a preposição de que a gente vai usar não, tá? Não é a preposição de, ok? Juntamente com o que aqui que a gente vai utilizar não. A gente vai utilizar a preposição, ó, a. Prefiro você a ele. Você é a coisa preferida, né? E o ele é a coisa o que? Preterida, né? Vamos até aprimorar o nosso vocabulário, né? Preferida, né, é o oposto de preterida, tá certo? Então veja, a coisa preterida, eu posso falar assim,
ela vai ser introduzida pela preposição a. Fique muito atento a isso, tá? Ó. Prefiro qualquer coisa a abrir mão de meus ideais. Ok? Prefiro qualquer coisa é a coisa preferida, a abrir mão, né, de meus ideais é a coisa preferida. Né? Então, não vá falar prefiro qualquer coisa do que abrir mão de meus ideais. Do que não, tem que utilizar o a, preposição a. Prefiro trem a ônibus. Tá certo? Aqui eu preciso também utilizar a preposição a. No dia a dia, né, você vê muita gente, prefiro mais trem do que ônibus. Né? Tire o mais, porque o mais é redundante, é pleonasmo. Tá? Tire esse do que e encaixe a preposição a, tudo bem? Então, regência super importante, essa regência aqui, ó, do verbo preferir, tá? Vamos na sequência. Já tinha falado aqui do perdoar e do pagar, né? A gente cita aqui novamente, ó, agradecer, né? Inclua aí também o verbo agradecer, que também segue o mesmo padrão, ó. Agradecer, perdoar e pagar. Então, qual é o padrão, moçada? O padrão é o seguinte, ó, objeto direto, né, desses caras. Né, lá no verbo pedir isso já funcionava, né? Ó, objeto direto vai representar coisa e o objeto indireto vai representar o quê? Pessoa. Isso é importante, viu? Isso é importante, tá? E aí, detalhe importante, ó, o objeto indireto desses verbos ele vai ser introduzido, ó, pela preposição a. Fique atento a isso. Ó, olha os exemplos aqui, ó. Agradeço a quem? Aqui é tranquilo, né? O verbo agradecer. Ó. Agradeço aos ouvintes. Né? Olha aqui, aos ouvintes, né? O nosso objeto indireto. Agradeço o quê? Agradeço a audiência. Só esse a audiência aqui não tem crase? Não, não. Não tem crase, não. Esse audiência é o nosso objeto direto, né? Ó, Cristo ensina que é preciso perdoar. Perdoar o quê? O objeto direto. Perdoar a coisa, ó. O pecado. A quem? Ao pecador. Então perceba, né? Eu vou perdoar o pecador? Não. Eu vou perdoar ao pecador. Ok? Eu vou perdoar o pecado. Eu vou perdoar ao pecador. Eu vou perdoar o pecado ao pecador. Então, muito importante essa informação, tá? Muito importante essa informação. Né? O objeto indireto, ele solicita da gente a preposição a. Cuidado com isso aí, ó. Paguei o débito. Ó, paguei a coisa, né? Tá certo? Paguei o débito. A quem? Ao cobrador. Tá certo? Então, você tem aqui, ó, o uso, né, da preposição a, tá certo? Diante aqui de cobrador. Perfeito? Então, o objeto indireto, ele substitui pessoa, tá bom? Ele representa pessoa, né? E ele é introduzido pela preposição a. Tá joia? Então, o uso dos pronomes oblíquos átonos, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Isso vai fazer toda a diferença, né? Agradeci o presente, qual é o pronome que você utiliza? Agradeci-o. Agora, agradeci a você, eu tenho que utilizar o quê? Agradeço-lhe, agradeço a ele, né? Ó, perdoei a ofensa, perdoei-a. Perdoei ao agressor, perdoei-lhe, né? Não perdoei-o. Né? Perdoei-o não dá certo, né? Porque aqui eu estou querendo substituir, na verdade, a pessoa. Então, eu vou precisar do pronome oblíquo átono li, né? Paguei minhas contas, paguei-as, paguei aos meus credores, paguei-lhes. Tá bom? Então, lembra lá daquelas funções dos pronomes pessoais, né? O a, o os, o as vão substituir objetos diretos. No caso aqui desses verbos, os objetos diretos são nomes de coisa, né? Ok? E o lhe e o seu plural lhes vão substituir pessoas, né? Aqui no caso, nesses verbos, ok? Objetos representados aí, essas pessoas, por objetos indiretos. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado com isso aí, tá? Cuidado com essas regências. Realmente, às vezes você tem algumas dúvidas, né, no dia a dia, né? Você, enfim, comete alguns equívocos, é isso que a gente precisa evitar. Tá? O verbo agradar, ó, ele é transitivo direto. Ele é transitivo direto no sentido de fazer carinhos, acariciar. Então vai, sempre agrada o filho quando o revê, ó, sempre agrada o filho, né? Faz carinho no filho, né? Sempre agrada, sempre o agrada, né? Nesse sentido aqui, né? Se eu for substituir o complemento verbal por um pronome oblíquo, né? Eu vou ter que substituir pelo o. Agora, agradar transitivo indireto, causar agrado, satisfazer, né? Satisfazer. E aí eu vou precisar da preposição a. Então, o cantor
não agradou aos presentes. Em outras palavras, o cantor não lhes agradou. Tá certo? Eu vou substituir aos presentes o meu objeto indireto pelo pronome oblíquo lhes. Então tome cuidado, ó. Tome cuidado, né? Porque se eu digo o cantor não agradou os presentes, né? Não agradou os presentes, as pessoas presentes, né? O que dá a entender? Né? Que o cantor não acariciou, não fez carinho nos presentes, ó, muda o sentido, né? A regência, rapaz, se você erra a regência, né? Se você erra, enfim, se você não faz uso da regência correta, você corre o risco de mudar completamente o sentido que você tinha por intenção estabelecer, né? Se eu disser o cantor não agradou os presentes, eu vou entender que ele não fez carinho. Agora, se ele não agradou aos presentes, eu vou entender que ele não satisfez, né, aquelas pessoas que estavam presentes. Ok? Então, cuidado com isso aí. Ó. Se eu mudo a regência, eu corro o risco também de mudar o sentido da minha construção frasal. Fique bastante atento a isso, né? Ó, na sequência, moçada, essa regência aqui, ó, é cadeira cativa em qualquer prova de concurso, moçada. Cadeira cativa mesmo. Eu não posso ir para uma prova de concurso, né? Não posso ir para uma prova de concurso sem saber algumas regências. Tá aí uma que eu não posso deixar de saber, que é a regência do verbo aspirar. Ó, mais uma vez, né? Esse verbo ele tem mais de uma regência e cada uma dessas regências tem um sentido próprio. Vamos analisar. Ó. No sentido aqui, ó, de solver, inspirar, inalar, o verbo aspirar é transitivo direto. Okay? Então você aspira oxigênio, né? Você aspira oxigênio, tá certo? Ó, aspirava o suave aroma, né? Aspirava o suave aroma. Então eu preciso aqui substituir, se eu precisar substituir esse objeto direto, né, por um pronome, o pronome que eu vou escolher é o pronome o, né? Ok? Cuidado aí com essa questão aí, né? Já aspirar no sentido de desejar, ter por ambição, né? Você tem que aspirações. Nossa aspiração maior hoje, né? É passar em um concurso público, não é isso? Essa é a nossa maior aspiração. O verbo é transitivo indireto e ele vai solicitar da gente a preposição a. Cuidado, moçada, com isso aí, ó. Aspirávamos a melhores condições de vida. Olha a preposição a aqui, ó. Aspiravam a uma existência melhor. Então veja, agora vou introduzir objetos indiretos com a preposição a, né? Moçada, importante, ó, muito importante, né? No caso aqui do verbo aspirar, se a gente for substituí-lo, né, por um pronome, eu não posso utilizar o lhe, tá? Eu não posso utilizar o lhe. Tá? Eu tenho que utilizar a forma tônica, ó. Quem é a forma tônica aqui, ó? A ele, a ela, a eles, a elas, ok? São essas formas aí que eu tenho que utilizar. Então, aspirávamos a elas, aspiravam a ela, ok? Não utilize aqui o verbo aspirar, ok? Acompanhado do pronome lhe, tudo bem? Então, detalhe aí importante, né? Ok? Alguns verbos vão ter essa peculiaridade, né? Eu vou citando esses verbos ao longo da nossa explicação, tá? Eles vão negar o pronome oblíquo átono lhe, tá? Eles vão solicitar a presença da forma oblíqua tônica a ele, a ela, a eles, a elas, né? Lembrando que o ele aqui, por estar precedido de preposição, ele funciona na prática como um oblíquo tônico, né? É assim que eu considero. Tá bom? Vamos na sequência, ó. Outra regência também importantíssima. Não posso ir, né? Tá naquele grupo, né? Tá naquele grupo das regências que eu não posso ir sem saber para uma prova de concurso. Verbo assistir. O verbo assistir ele pode ser transitivo direto, no sentido de quê? De ajudar, prestar assistência, né? Ok? Auxiliar. Tudo bem? Então ele vai ser, ó, transitivo direto. Então as empresas de saúde negam-se a assistir os idosos. Negam-se a assistir os idosos. Assistir no sentido de prestar assistência, né? Os idosos aqui, ó, é o teu objeto direto, né? As empresas de saúde negam-se a assisti-los. Eu posso fazer essa substituição aqui também, né? Olha aqui, ó. Assistir ele pode ser também, ó, transitivo indireto. Atenção aqui, pode ser transitivo indireto no sentido de ver, presenciar, estar presente, né? Ou então no sentido também um pouco mais, enfim, incomum para a gente, que é no sentido de caber, pertencer. Vamos ver aqui os exemplos, ó.
Assistimos ao documentário. Então, ó, linguagem do dia a dia, linguagem coloquial, que atire a primeira pedra, né? Quem não fala assim, né? Muito difícil alguém não falar assim, ó. O cara fala, ó, assisti o documentário, não é assim que a gente fala? Assistir o jogo, é assim que a gente fala? Não é assistir o jogo, né? Não é assistir o jogo. Vamos adequar isso aqui para a linguagem formal. Para a linguagem formal, o verbo assistir vai solicitar a preposição a. Porque aqui no caso ele está no sentido de presenciar. Se eu uso o verbo assistir como transitivo direto, aí ele vai ter o sentido de ajudar, prestar assistência, né? O sentido vai mudar. Então não é porque a regência é impositiva, goela abaixo, não. É porque o verbo tem mais de uma regência. E essa mais de uma regência, cada uma delas tem um sentido específico, né? Ó, não assisti às últimas sessões. Veja que eu vou ter aqui, ó, o uso do acento grave, né? A gente vai estudar daqui a pouco crase, né? Um bicho papão. Crase, na verdade, é um subtópico aí, né? Eu posso dizer que é um dos tópicos aí de regência. A certa regência. Por que eu pus aqui a preposição? Por que eu pus, perdão, o sinal grave aqui, né? Porque eu tenho, vamos lá, o encontro da preposição a, pedida pelo verbo assistir, que está no sentido de presenciar, né? E eu tenho um artigo definido as, que foi pedido aqui por sessões. Por isso que eu resulto aqui nessa construção, né? Último exemplo, ó, essa lei assiste ao inquilino. Esse assistir aqui está no sentido, ó, de caber. Ok? Cabe a quem? Cabe ao inquilino. Pertence, né, ao inquilino. Tá? Que é um uso mais, enfim, incomum para o verbo assistir, né? Mas também eu tenho esse uso, né? Então vai, o direito à moradia assiste a você. Cabe a você, né? Ok? O cumprimento, né, desse direito à moradia cabe ao Estado. O Estado é que tem esse direito, cabe a ele, né? Ok? Cabe ao Estado, tudo bem? Então, transitivo direto no sentido de ajudar a prestar assistência, transitivo indireto no sentido de ver, presenciar, caber, pertencer. Tá, joia? Observação, ó, no sentido, eu também tenho outro sentido aqui para o verbo assistir, não muito comum, que é no sentido de morar, residir. O verbo assistir vai ser intransitivo e ele vai ser acompanhado não de um complemento, né? Ele vai ser acompanhado de um adjunto adverbial de lugar. E esse adjunto adverbial de lugar ele vai ser introduzido pela preposição em. Então, nós assistimos numa conturbada cidade. Nós assistimos numa conturbada cidade, ou seja, nós moramos numa conturbada cidade. É um pouco, né, incomum esse uso do verbo assistir nesse sentido, né? Pelo menos, né, no dia a dia você vê poucas pessoas utilizarem esse verbo. Obviamente, dentro de redações oficiais, dentro de correspondências, talvez você encontre isso aí de uma forma mais comum, né? Observe agora o verbo querer, pessoal. Olha só, o querer, assim como outros verbos, ele também apresenta uma dupla regência, né? Vamos entender aqui a dupla regência desse cara. Ó. O que você tem aí? Você tem o querer transitivo direto, tá certo? Você vai usar aqui o verbo querer transitivo direto no sentido quê? De desejar, ter vontade de alguma coisa, né? Um sentido muito comum, né? Muito usado, enfim, pela gente aí no dia a dia, né? Sem dúvida alguma. Ó, querem melhor o quê? Atendimento, desejam melhor atendimento, queremos um país melhor, ok? O verbo querer aqui ele vai ser transitivo direto, perfeito? O querer também ele pode ser transitivo indireto, ok? Sendo transitivo indireto, ele vai solicitar a regência da preposição a, ó, no sentido de quê? De ter afeição, de ter estima, de gostar de alguém, de amar. Ok? O verbo querer vai ter esse sentido aí, ó. Olha só. Quero muito aos meus amigos. Ele quer bem a linda menina. Veja aqui o uso do acento indicador de crase, né? Ok? Mostrando aqui a fusão, né, da preposição a com o artigo a. Despede-se o filho que muito lhe quer. Observe aqui o detalhe, ó. Eu preciso utilizar, moçada, o pronome oblíquo átono lhe, né? Eu preciso usar o pronome oblíquo átono lhe. Por quê? Porque eu estou falando agora, ó, de um objeto indireto. Tá? Eu estou falando agora de um objeto indireto. O verbo querer aqui, ele está no sentido, né, de amar, ok? De ter carinho, de ter afeição, tá certo?
Esse é o sentido aqui do verbo querer, tudo bem? Maravilha, né? Continuando, o que nós temos aí na sequência? Vamos lá. O verbo visar, outro verbinho também, ó, chato. Você vai encontrar aí muitas redações oficiais, correspondências. Quem trabalha muito com essa parte de revisão textual, ó, vira e mexe vai encontrar o verbo visar utilizado da forma incorreta. Vira e mexe vai encontrar. Ó, primeiro tem o visar transitivo direto. O visar transitivo direto, ele pode significar o quê? Ó, mirar, né? Fazer pontaria ou então assinar, pôr visto, rubricar, tá bom? Então veja, eu viso o alvo, né? O homem visou o alvo, correto? O gerente não quis visar o cheque. O que é visar o cheque? É assinar o cheque, tudo bem? No sentido, no entanto, aqui, ó, de ter em vista, ter como meta, ter como objetivo, ele é transitivo indireto, né? E tem um sentido aqui, ó, né, de ter por objetivo. Ele é regido pela preposição a. Então é esse o errinho que você muito comumente vai encontrar em trabalhos, né, monografias. Facilmente você vai encontrar esse trabalhinho, esse errinho aí presente, né? Quando o pessoal põe lá os objetivos do trabalho, esse trabalho visa, ok, a apresentação, ele não põe uma crase nesse a apresentação, precisa dessa crase, né? Ó. Precisa dessa crase, ó. O ensino deve visar ao progresso social. Olha aqui a preposição a, ó, sendo solicitada, né? Muitas vezes a gente utiliza o verbo visar aí indiscriminadamente como transitivo direto. Ele é transitivo, pessoal, indireto, tá? Prometeram tomar medidas que visassem ao bem-estar público. Mesma coisa, né? Trata-se aqui, ó, de um verbo transitivo indireto. Tá joia? Maravilha. Atenção aqui para essa regência. Atenção aqui para essa regência. Você não pode ir para uma prova de português, de concurso, seja lá do que for, ok? Sem, sabe, conhecer a regência dos verbos esquecer e lembrar. Essa regência aqui, pessoal, ela é muito batida, tá? Ela é muito presente, muito comumente cobrada. Então a gente não pode vacilar aqui não. O que acontece? Ó? O verbo esquecer e o verbo lembrar, eles têm uma peculiaridade. Tá? Eles podem se apresentar, vou explicar isso aqui para você. Ó. Esses verbos eles podem se apresentar como não pronominais. O que é um verbo não pronominal, professor? Vamos entender. Eles podem se apresentar também como verbos, né, pronominais. O que é um verbo pronominal? Moçada, verbo pronominal, ó, é aquele que vai sempre ser acompanhado, ok, de um pronome. Ele sempre vai ser acompanhado de um pronome. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, de um verbo pronominal. O verbo queixar-se. Você concorda comigo que o verbo queixar-se é um verbo pronominal? Ó, tenta conjugar o verbo queixar sem esse pronome aqui. Tenta, ó. Não dá, né? Ó, eu me queixo, você se queixa, nós nos queixamos, tá certo? Eu sempre vou precisar, ok, do pronome oblíquo aqui acompanhando esse cara, né? No caso dos verbos esquecer e lembrar, o que vai acontecer, né? No caso dos verbos esquecer e lembrar, esses verbos ora vão se comportar como não pronominais, ora vão se comportar como pronominais, tá certo? Como não pronominais, eles vão ser o quê? Eles vão ser transitivos diretos, tá certo? Como pronominais, eles vão ser transitivos indiretos e eles vão solicitar, ó, a preposição de, moçada. Muito importante essa observação aqui, tá? Muito importante mesmo. Ó, fique atento aqui, ó, eles vão solicitar a preposição de, quando eles forem pronominais. Vamos lá, ó. Eu esqueci o seu nome. Aqui eu usei o verbo esquecer como não pronominal, logo ele vai ser transitivo direto, né? Agora perceba aqui, ó, eu me esqueci. Veja, agora eu estou usando o verbo como pronominal, ele vai deixar de ser transitivo direto, vai passar a ser transitivo indireto e eu vou solicitar a regência da preposição de. Eu esqueci o seu nome é uma possibilidade, eu me esqueci do seu nome, tá? É outra possibilidade. Então, você esqueceu o meu nome é uma possibilidade, você se esqueceu do meu nome. Eu lembro sua feição,
eu me lembro de sua feição. A mesma coisa vale para o verbo esquecer também. Verbo esquecer e verbo lembrar, eles andam juntos, tá? Nesse sentido. Tá bom? Olha aqui a música do Roberto Carlos, ó. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Ok. Aqui tá ok, ó. Uma outra possibilidade seria o seguinte, ó. São tantas já vividas. Olha a alteração aqui que eu vou fazer, ó. São momentos, tá certo? Eu vou encaixar aqui a preposiçãozinha de, ó. São momentos de que eu não me esqueci. Tá certo? É outra possibilidade também, né? São momentos dos quais eu não me esqueci. Tá? Se você usar o verbo esquecer e o verbo lembrar como pronominais, você leva esses verbos aí, né, para transitividade indireta e eles solicitarão a preposição de. Então essa regência aqui, moçada, ela é super importante, muito presente, né, nos diversos concursos. Não vamos, né, enfim, se esquecer dela não, né, ok? Vamos sempre lembrar essa regência. Olha as regências aqui eu empregando corretamente, né? Tudo bem, pessoal? Então, ó, chegamos aí ao final de mais essa aula, ok? Então você já veja aí que você já tem uma grande carga, ok, de análise sintática aí, pessoal, né? Vocês já estão bem maduros aí na análise sintática, tá? Próxima aula vamos falar de crase, ok? Falar de crase, assunto super importante também, né? Finalizando aí esse nosso módulo 3, ok? Aguardo todos vocês aí no próximo encontro, pessoal. Agradeço aí demais a audiência de todos, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.